mano, se você não sabe, mas a gente é muito amigo. E Sim, eles sei. também são amigos do Atos e do Lucas que vieram aqui pra gente bater o papo. Grandes homens. E aí, depois que saiu o episódio, eles comentaram no grupo que a gente tem que eles desviaram um pouco de algumas polêmicas. O Dudu até falou que se ele viesse aqui, ele ia falar coisas muito polêmicas também. Então, eu quero polêmica. Vamos falar de muitas polêmicas aqui. E a primeira que eu queria falar é justamente sobre a questão de ESG. Você comentou da Vale, resultado financeiro. Puta, eu não sei o que é isso. Ele vai explicar, então. Mas, basicamente... O Stuart é muito... a galera do podcast sabe muito bem quanto que o Stuart é mais técnico do que eu. Mas, enfim, vou tentar entender a polêmica. Porque, às vezes, eu tô falando alguma coisa técnica, a gente tá falando alguma coisa muito técnica, ninguém tá entendendo o que a gente tá falando, então tem o Penone aqui pra falar, dá um passo atrás e explica pra gente. Não, mas até aqui tá bem, né? Não, até aqui tá tudo bem. Até aqui tá tudo bem. É porque ele falou um termo aqui agora que eu não entendi. Que é o ESG. Essa moda agora de investir... ESG. ESG. Você investir em empresas que são ambientalmente sustentáveis, têm uma boa governança corporativa e também estão focados mais ali na parte social, desenvolver um pouco essa questão. Só que as pessoas estão precificando muito essa questão, estão buscando cada vez mais empresas que são ambientalmente sustentáveis, boa governança e tudo mais. Só que, por outro lado, tem aquela questão de que sempre o que a gente viu é que o que importa quando alguém está abrindo uma empresa, alguma coisa, é investir querendo resultado. Então, você vai abrir uma empresa, você quer colocar dinheiro lá e, de certa forma, você quer ter retorno sobre aquele seu dinheiro proporcional ao risco que você está correndo. E quando a gente vê que as pessoas estão comprando cada vez mais empresas ESG, essas empresas estão tendo um valuation muito lindo só porque falam que eu sou ESG. Eu já sei o resultado. Como que vocês enxergam isso? Tipo assim, tem que buscar mesmo ESG ou então o que importa é lucro no final do dia? Essa é uma polêmica que vale a pena falar. Voltando ao que a gente... O que aparentemente não tem conhecimento técnico sobre o assunto resumiu. Resumiu, Acho que vamos pro próximo. Não tem nem o que falar mais. Mas falando sobre isso, eu vou voltar no tema que eu tinha mencionado antes. A Bolsa de Valores é reflexo. Teoria da reflexividade. Então, esse comunista do Soros, ao mesmo tempo, ele é inteligente, né? Eu não gosto dele não, mas o cara é inteligente mesmo, velho. Ele conseguiu adaptar de uma forma genial. Porque o que tá bombando? Você vai ver uma propaganda de qualquer marca hoje em dia. O que eles estão indo? Que o pessoal mais voltado pra direita fala que é lacração, o pessoal mais progressista fala que é simplesmente um avanço, né? Beleza. Mas a gente tá vendo que a sociedade, de uma forma geral, ou pelo menos os mais barulhentos, clamam por isso. Beleza? Certo ou errado, clamam por isso. O reflexo sempre se dá na Bolsa de Valores. Então, bolhadas.com. Tá todo mundo falando de internet. O que é esse tal de internet? Bombou. Criptomoeda. Todo mundo bombou. Então, tudo é um reflexo do que as pessoas falam, do que a maioria das pessoas falam, ou das pessoas mais representativas estão falando, mídia, universidade, ou do que o pessoal que tem mais voz realmente tá falando, ou que seja a maioria mesmo tá falando. A Bolsa de Valores é o reflexo perfeito dessas coisas. O que tá em alta, entra. Vai entrar na Bolsa de Valores. E eu vou ser um pouco mais técnico aqui no meu ponto de vista. Eu gosto de fazer um paralelo da Bolsa de Valores, imaginando se as empresas fossem de capital fechado. Eu acho que um dos grandes problemas da Bolsa de Valores é você ter a cotação em tempo real durante 8 horas do dia. Se não fosse assim, metade dos problemas das pessoas ao investir estaria solucionado. Por quê? As pessoas esquecem que quando elas estão comprando uma ação, elas estão se tornando sócias de uma empresa. E no final das contas, o que sobra pro acionista é o fluxo de caixa livre. Ou, vamos fazer uma proxy aqui, é o lucro líquido. É o lucro que é o que sobra para você. É a parte daquela empresa que te rendeu alguma coisa. E as pessoas, às vezes, elas esquecem disso. Por quê? Porque ela tem a cotação. Então, hoje, tem 2 maneiras de você ganhar dinheiro na bolsa mais simples. Assim, se você só compra ação, compra e vende, não mexe com derivativo, não mexe com esse tipo de coisa, tem dois jeitos de você ganhar dinheiro na bolsa. O primeiro, que é o mais óbvio, que é o que mais salta à vista, assim, é com a cotação subindo. Então, eu comprei a empresa por 10, agora ela está 20, eu vou vender ela por 20 e ganhei 10. Mas essa é uma maneira que, na verdade, eu acho que é uma consequência. Porque, na verdade, você quando investe na bolsa, você está se tornando sócio. Então,
a maneira, entre aspas, correta de ganhar ação, que deveria ser o motivo de você estar investindo naquela ação, deveria ser, pelo menos deveria ser, o lucro, que é aquilo que a empresa está te rendendo, os dividendos. E por que eu estou falando isso? Porque quando você investe numa empresa só sob o pretexto dela ser ESG e estar preocupada com o meio ambiente, com a sociedade, ter boa governança corporativa e por aí vai... Pai Buffett está orgulhoso. É o seguinte, se você está investindo nessa empresa... aí entra muito o que o Gustavo falou. Às vezes você investe nessa empresa porque isso está na moda e com uma crença de que o preço da ação vai subir. E dessa maneira você colocou de lado todos aqueles fundamentos que eu acho, na minha visão, que são corretos para você investir numa ação, que são os números, que é o balanço, que essa empresa dá resultado, se a empresa está crescendo, e você está investindo com a única crença de que o preço da ação vai subir. E aí você corre o risco justamente de cair numa bolha. E aí, para contradizer um pouco, eu não sou 100% contra a empresa ESG. Na verdade, eu não estou nem aí se a empresa é ESG ou não. Eu estou aí se os números da empresa são bons, se a empresa está crescendo e por aí vai. E aí, um paralelo com o que o Gustavo falou. A gente teve, nos anos 2000, a bolha das .com, que foi uma bolha que aconteceu principalmente com as empresas de tecnologia. Só que, se você olha a bolsa hoje americana, do mundo inteiro, as principais ações que você tem hoje no mundo são de empresas de tecnologia. Google, Microsoft, Apple, Facebook e por aí vai. Então, o que eu acho que aconteceu? Essas empresas surgiram no momento que elas ainda não davam tanto lucro, que elas ainda não cresciam tanto, que as pessoas ainda não conheciam tanto, e elas surgiram como uma grande promessa. Aí você teve um rumor ali de que essas seriam as empresas do futuro. O rumor não estava errado, mas o timing foi errado, porque as pessoas precificaram aquelas empresas naquela época com um lucro que elas só viriam a apresentar 20 anos depois. Então, se hoje... muitas não chegaram lá. Muitas não chegaram. Tiveram as que não chegaram, mas enfim, tiveram as que chegaram. Então, eu faço um paralelo disso com as empresas ESG. Pode ser que, de fato, você esteja tendo uma mudança de consumo das pessoas, que as pessoas estão realmente mais conscientes com esses assuntos e que as pessoas vão boicotar marcas que não seguem isso e que o futuro vai ser realmente as empresas ESG. Só que hoje, fevereiro de 2022... o fato da empresa ser ESG não faz com que ela entregue mais dinheiro para o acionista. Necessariamente. Você tem empresas ESG que entregam valor para o acionista, você tem empresas ESG que não entregam. Então, assim, eu acho que é deixar um pouco de lado essa questão do ESG e focar mais no número das empresas. Levando em consideração que pode haver um momento que as empresas ESG comecem a trazer mais dinheiro, dar mais lucro, porque as pessoas estão tendo um consumo mais consciente. Mas aí é uma análise muito mais comportamental, uma análise muito mais de mundo da sociedade do que de empresas em si. Um exemplo, acho que a gente pode colocar isso claramente pra gente conversar, é da Vale. Vale, ela faz propaganda. Não tem como você boicotar a Vale. Primeiro, início de conversa. Não tem como você falar, não vou comprar nada da Vale. Beleza, chefe, beleza, maneiro. Combinado. Mas aqui, por que eles continuam fazendo propaganda, colocando cartaz, outdoor, etc., ESG? E eles são focados nisso. Porque eles querem ter uma visão da sociedade sem ser a Vale de, Brumadinho e tal. Então, ESG, tem pessoa que vai ficar brava comigo, mas tem muito a ver com marketing. E é muito importante que uma marca... Com certeza. Com certeza. Exatamente. Hoje em dia tem muita empresa que, tipo assim, entra nessa questão aí social porque ela quer tirar o dela da reta, tá ligado? Exatamente. Vou dar um exemplo aqui. Até que eu tava... Vi no Twitter. Era uma notícia falando que todos, ou quase todos os prédios da China, ou algo do tipo, já tem um negócio para carregar carro elétrico e que a China, no ano passado, vendeu não sei quantos milhões de carros elétricos.
muito bonitinho. Termoelétrica torando. Porque isso é o que todo mundo tá vendo na rua, é o que todo mundo tá passando, tá vendo a vaga no shopping pra carro elétrico. Aqui no Brasil a gente não tem tanto problema que eu vou falar por causa da nossa matriz energética, mas lá na China, 95% da energia, não sei, vem de queima de carvão. Então, assim, você tá deixando de queimar petróleo, que é a gasolina, para queimar carvão. Mas qual que tem uma estética mais bonita? Qual que a história fica mais bonita? É a do carro elétrico. Então, assim, eu te garanto que... Te garanto não, mas eu imagino que ecologicamente, pro meio ambiente, não faz diferença nenhuma você queimar o petróleo para andar com o carro, ou você ter que queimar o carvão para gerar energia para carregar seu carro. Mas qual história que é mais bonita? Qual história que hoje vende mais? Exatamente. E esse negócio que eu falei do Soros, véi, esse negócio muda tanto a cabeça que é impressionante. Quando eu li aquilo ali, o livro é ruim, assim, não vou falar ruim, Deus me livre, mas não merece, assim, sei lá. Mas lê as primeiras 100 páginas. É ruim. É uma bosta. Lê as primeiras 100 páginas, que o tanto que muda a sua visão sobre as coisas é bizarro. Por quê? Porque depois ele começa na história de Karl Popper e tal, que o cara... Ou você pode ler o que o Gustavo escreveu sobre isso. É que também ajuda, ó, o livro aí, exatamente. Fundamentalmente. Eu extraí. Eu tive o desprazer de ler tudo. Enfim, Isso aí é isso. Tem essa parte mas eu recomendo ler o livro, ter o livro em casa, porque tem essa parte que é chata, que ele envereda mais pra esse lado dessa filosofia meio mequetrefe aí, Ele é o cara, sabe esse povo de internet que olhou pro lado e falou fascista? Ele meio que colocou o pezinho assim pra essa galera. Ele é a escola de Frankfurt, geralmente, assim, também tem muito... Mas, enfim, ele é muito enviesado pra esse lado. Então, o resto é muito teórico, filosófico, que não vai agregar nada nos seus investimentos. Mas se você ler sobre a teoria da reflexividade, tudo começa a ficar mais claro. Tipo, muda a sua visão sobre bolsa de valores e sobre por que as coisas estão acontecendo. Assim, é uma leitura que realmente vale a pena, ou pelo menos... Pesquisa sobre teoria da reflexividade, leia aqui meu livro, é isso aí. Para mim, por exemplo, não faz o menor sentido uma empresa, quando num call de resultado, que tem todo trimestre, a empresa que apresenta um puta de um resultado cai 2%. A empresa que apresenta um puta de um plano ESG, que eu vou fazer não sei o quê, sobe 6%. Falou Omnichannel no resultado, meu amigo, pra mim, vai subir. Pra mim, assim... Usou palavrinha bonita. Entendeu? Não, mas eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que essa questão de você ter empresas hoje em dia que ganham na venda de ideias é por conta do avanço da comunicação, entendeu? Hoje em dia as pessoas elas se comunicam com muito mais facilidade, então ficou fácil vender sonhos, vender ideias e às vezes até vender mentiras. Porque você faz a promessa, a pessoa acredita naquela sua promessa, mas não necessariamente a promessa que a pessoa te fez realmente vai agregar, entendeu? Ou vai se realizar. Então, assim, eu acho que com o avanço da comunicação, aos poucos, as pessoas vão começar a blindar ou filtrar aquilo que faz muito sentido, realmente isso aqui pode ser uma coisa que venha a dar muito certo por conta de tais resultados que a gente já está vendo hoje, ou isso aqui é uma farsa, isso aqui é só uma ideia... vendida, que tem muito marketing envolvido e... É o que eu falei no começo aqui, eu acho que muitos dos problemas estariam resolvidos se a empresa fosse de capital fechado. Por quê? Se alguém chega para você com uma proposta de investimento para você colocar dinheiro numa empresa que é super ESG e tal, mas é uma empresa de capital fechado e a única maneira de você obter retorno com essa empresa vai ser se ela der lucro e você receber dividendo, não tem como você ganhar com esse discurso, assim, entre aspas, porque faz o preço da ação subir, as pessoas pensariam 2 vezes antes de investir numa empresa que é ESG, mas não dá dinheiro. Agora, como a empresa é de capital aberto e você tem muito essa questão do preço da ação subir meramente pelo discurso... Aí isso gera um incentivo para a pessoa investir. E as pessoas às vezes não entendem o poder do discurso, né? Tipo assim, o discurso ele vai muito além do tipo, o cara tá ali falando. Cara, o discurso é o que muda tudo.